Esse podcast é uma realização do Programa de Pesquisa e Enriquecimento Curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. O tema de hoje é a importância do terceiro setor para o Estado do Espírito Santo, desafios e oportunidades. Robson Melo, presidente da Fundais, Federação do Terceiro Setor no Espírito Santo, obrigado pela tua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight, Negócios e Oportunidades. Prazer, professor Nelson. Negócios e oportunidades é coisa que tem a ver com o terceiro setor. Então, bola rolada. Que bom, Robson. Conta um pouquinho primeiro o que é a Fundais, qual é o papel dela na sociedade. Explica pra gente um pouquinho. A Fundais é uma federação que congrega entidades associativas, fundacionais, então é Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo. Nesse espectro, tem os institutos, os coletivos, os movimentos, fundações, associações, sociedades, beneficentes. Então, tem todo esse espectro, tirando que também poderia ser incluído no terceiro setor, mas o nosso recorte não inclui clubes, associações de moradores e partidos políticos. Aí o nosso espectro, então, é da assistência social, promoção da educação, promoção da profissionalização, da saúde, da arte, da cultura, do meio ambiente. Então, todo esse é o espectro da Fundação. Aí você falou que tem algumas instituições. Como é que seria isso, por exemplo? Então, são algumas instituições que vocês gerenciam? Me explica um pouquinho melhor. Elas são filiadas. Sim, é uma federação de entidades. Então, tem a Federação da Indústria, tem a Federação do Comércio, tem a Federação do Transporte, tem a Federação do Terceiro Setor, que congrega, então, entidades tais quais Instituto Unimed, Fundação Beneficente da Praia do Canto, que cuida de crianças lá em São Pedro. Aqui em Vila Velha nós temos a Fundação Carmen Lúcia, que está aqui próximo à Barra do Jucu. A ACACI, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil. O Asilo dos Idosos, são todas entidades. O Instituto Todos os Cantos, que é muito na área da música coral e filarmônica também. Então, entidades deste espectro, somos em torno de 40 entidades hoje congregadas na Fundais. 40 só aqui no Espírito Santo? Sim, no Nossa, Espírito Santo. Que bom. Ao norte e ao sul, deixa eu citar duas interessantes que eu acho que tem a ver com o Vasco Coutinho, Aqui o ensino técnico profissional aqui tem a ver. A MUG, Escola de Samba. Chegou Aqui Faltava, que também é outra escola de samba, que ao longo do ano tem o seu trabalho social de formação de jovens para percussão, para alegorias, etc. Também são filiadas, por conta da cultura que também está nesse espectro. Que bom. Agora, vamos lá. Então, a Fundais, que você falou, Federação do Terceiro Setor. O que é terceiro setor? Explica. Pois é importante dizer isso, porque de maneira bem simplificada, a gente colocaria que o terceiro setor, que a sociedade está em 3 setores. O setor produtivo ou empresarial, que produz a economia, e temos o primeiro setor, que é o setor público, que determina normas, regula, e fiscaliza. É o primeiro setor que precisa da produção do segundo setor empresarial, trazendo contribuições em impostos, etc. E o terceiro setor, que é, então, iniciativas sem fins lucrativos, e aí difere, e não tem a administração pública definindo os rumos, então são iniciativas da sociedade, sem fins lucrativos, mas que muitas vezes vêm complementar políticas públicas. Exemplo, na educação, muitas de nossas entidades estão fazendo profissionalização, estão fazendo complemento em contraturno. Na questão das empresas, as empresas hoje estão cada vez mais atentas para a sua ação social corporativa, a sua responsabilidade social. E tem o seu braço, então, da política empresarial para as questões sociais. Encontra no terceiro setor a parceria para executar algumas políticas de interesse daquela empresa no seu entorno, ou porque a causa da criança desperta mais, ou a causa do idoso. Então, são possibilidades de se tornar, então, as nossas entidades, braços
de execução de políticas públicas e de políticas empresariais. Exemplo, saúde, muitas entidades hoje chegam até mesmo a ser gestoras de hospitais. A AFEC, a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, é a gestora do Hospital Santa Rita de Cássia. O Hospital Evangélico, que está aqui em Vila Velha, tem como sua gestora uma entidade, que é a Associação Evangélica AEV, alguma coisa assim, que não é ainda uma afiliada da gente. Agora, Robson, você falou uma coisa interessante ali, você falou sem fins lucrativos. Isso. Como é que essas entidades se mantêm? Traça um panorama, porque não é privado e não é público. Mas precisa sobreviver, precisa se manter. Como é que é isso? Fundamentalmente por doações. A gente quer, inclusive, despertar, e eu agradeço demais ao Insight de Negócios e Oportunidades, para dizer exatamente de que uma cultura de doação, de filantropia, a gente precisa desenvolver. Então, fundamentalmente, doações. Mas também pode receber recursos públicos, tendo concorrido a um edital público, por exemplo, de esporte ou de cultura. Então, pode concorrer e formar, então, convênios com o Estado. E por que o Estado quer isso? Porque a política pública precisa ser executada. E o Estado não tem todos os braços para a execução. E o terceiro setor, em sua grande maioria, é executor de políticas públicas. Então, doações, dinheiro de editais públicos ou até mesmo empresariais, e há alguns negócios sociais que precisam ser desenvolvidos. Por exemplo, lojas que vão vender roupas, moda lançada, para o quê? Para fazer renda, para custear aquela entidade. Eventos, jantares, churrascos, essas coisas também sei disso, porque você me disse que aqui também tem uma escola para preparar os produtores. Curso de eventos. Curso de eventos. Então, todas essas coisas são fontes para custear as entidades no terceiro setor. Não é fácil, porque não há uma contribuição compulsória como tem a Federação da Indústria, a Federação do Comércio. Não, a Federação do Terceiro Setor não está nesse sistema S. Então, não tem aquela dedução compulsória para chegar para a execução das políticas. E muitas vezes não é rotineiro, né? Assim, o que você recebeu hoje, não necessariamente você vai receber mês que vem. Esse é o nosso maior desafio no terceiro setor, professor Nelson, porque as doações chegam, mas elas tendem a chegar muito pontuais. E a instituição, ela não vive de momentos. Ela precisa garantir a folha de pagamento dos seus funcionários, precisa pagar a energia, a água, precisa fazer comunicação. Então, a gente gostaria muito que a todos perceberem que há que existir uma doação com fins institucionais e não apenas para aquele projeto. Não, eu estou apoiando aquele projeto que vai fazer uma corrida na Praia da Costa. Legal, vai fazer muita coisa, mas fica ali. Doação de cestas. Claro, necessitamos, mas às vezes fica naquele momento da emergência. E o terceiro setor precisa e está caminhando para além da emergência. Precisa ser sócio transformador. Estar aqui na Vasco Coutinho me levanta essa alegria de, quem sabe, conversarmos mais nessa perspectiva, não apenas de um ponto da emergência da enchente, da emergência da Covid, mas numa perspectiva sócio-transformadora. E vamos então assim, deve ser realmente um desafio muito grande. Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode solucionar? Porque uma das coisas que, a primeira vez que eu convidei vocês, fiquei muito honrado, muito animado, foi realmente com o fato do desconhecimento das pessoas sobre a importância do terceiro setor. E como aspecto, até que você me falou agora, de um agente transformador. Então, eu acho que como é que a gente pode, e você vê, solucionar isso, ou pelo menos fazer com que as pessoas entendam isso não com uma filantropia, ok, tudo bem, mas com uma questão de agente transformador? É muito importante isso, professor Nelson. Obrigado por levantar essa questão, porque
O terceiro setor, ele quer profissionalizar as pessoas que estão sendo beneficiárias da sua ação. O terceiro setor também deve se profissionalizar. É claro que a misericórdia, a boa vontade é importante, aquilo nos leva. Dizia Frei Beto, não disse ainda, Frei Beto, que a gente só tem os pés aonde o nosso coração nos leva. A gente só tem o nosso coração, a gente só tem o coração onde os nossos pés nos levam. Então, eu me tocar por um momento é legal, tudo bem, mas é preciso enxergar isso de maneira sociotransformadora. Então, o terceiro setor não deve ser visto apenas naqueles momentos graves quanto o da Covid, por exemplo. Importantíssimo. Se não fossem nossas entidades do terceiro setor, coisas extraordinárias, muito piores, poderiam estar acontecendo. Então, a ideia de sociotransformação é mostrar para a nossa sociedade que as crianças e jovens que chegam, por exemplo, no Instituto Todos os Cantos, que é da música coral, aqueles meninos, eles enchem o peito, não é só para cantar, não. Eles enchem o peito porque a autoestima, a autovalorização se dá de maneira extraordinária. Então, esse é um exemplo. Tem outros exemplos, por exemplo, das próprias escolas de samba que têm o seu trabalho ao longo do ano, crianças que vão ser formadas em alegorias, em percussão, músicos, enfim. É uma coisa extraordinária. E o impacto social, isso, dentro de uma comunidade é surpreendente, né? Porque você está ali, e você com isso, você desenvolve talentos ali também, né? Isso aqui é o mais importante. A gente não acredita que uma comunidade vá se desenvolver porque alguém de fora chegou e disse que aquilo é bom. Não, é preciso a gente ter pessoas, talentos, e temos muito talento nessa comunidade, e apostar que eles são o sujeito da transformação. Então, sem dúvida, é preciso ter esta perspectiva de que, eu diria mais, além da emergência de uma Covid, tem aquela dimensão promocional. É o que é capacitar determinada pessoa e agora é profissional, etc. Mas esse profissional precisa ir para a sua comunidade e ajudar na sociotransformação dessa comunidade. Essa comunidade hoje não tem um galpão para se reunir. Vamos nos mobilizar e vamos fazer esse galpão. Por que esse galpão? Porque vai reunir gente, vai desenvolver projetos, sabe, de educação ambiental, de educação financeira. Uma de nossas entidades é Banco Comunitário. O Ateliê de Ideias, lá no território de São Benedito e Tararé, é uma entidade que criou, baseado numa experiência lá do Ceará, um banco, o Banco Comunitário, em que aqueles empreendedores locais usam essa moeda, que tem o lastro na moeda real, usa aquilo e aquela moeda fica circulando entre os comerciantes e empreendedores da comunidade. Então, estimula que as pessoas se desenvolvam, sociotransformem-se, usando a própria comunidade, os comerciantes locais, os bares locais. E aí surgem grupos de mulheres que agora querem produzir moda, né? Enfim, o mundo é extraordinário nesse sentido. Que legal. Agora, eu fico pensando assim, as pessoas que se envolvem nesses projetos, muitas vezes são as pessoas que sentem na pele isso, né? Ou alguma necessidade. E, lógico, isso também está ótimo, legal, tudo bem, isso é muito importante, mas o que falta mais, assim, sabe? Assim, alcançar outras pessoas para ver a importância disso. Porque entende assim, às vezes eu estou num projeto de uma determinada causa social, porque às vezes eu, de uma forma ou de outra, me incluía naquilo, porque me pegou, assim, sabe? Isso. O que falta para as pessoas estarem se envolvendo mais nesses projetos? Professor, falta o que vocês estão oferecendo nesse momento, em de ter a oportunidade de conversar com seus alunos aqui, com a sociedade em geral. A gente precisa educar a nossa sociedade que, como a gente educa para o meio ambiente, a gente educa para a educação financeira, a gente educa por questões sexuais, a gente deve educar a nossa sociedade para esta cidadania, que é a existência de um setor que precisa estar cada dia mais apoiado pelas empresas, pelos cidadãos comuns. Então, é fundamental que a gente consiga levar a consciência de que uma sociedade não vive sem. Vamos pensar aqui, na nossa grande Vitória, Vila Velha, Vitória, Cariacica.
Você se imagina sem a Santa Casa de Misericórdia? Você Nunca. se imaginaria sem o Hospital Evangélico? Nossa. Sem a ACACE, que é a associação que acolhe crianças Nossa, em tratamento meu do Deus. Não dá para existir uma sociedade sem o terceiro setor. E às vezes a sociedade está entendendo que isso é um serviço público. É um serviço público, mas não é do poder público. Né? É a organização civil, é a sociedade civil se organizando para complementar, muitas vezes, o papel da sociedade. E que muitas pessoas não sabem que é terceiro setor, que acham que está que acha que é um órgão público, que está, sabe, nadando dinheiro, sei lá, alguma coisa assim. E o terceiro setor está submetido à prestação de conta, transparência, bom planejamento estratégico, manutenção dos seus propósitos, e é preciso, então, estar comunicando... Talentos, nossa senhora, costureiras, artistas que vão surgindo, isso tudo ajuda a desenvolver demais, né, os projetos locais nas comunidades. Informe Insight. Estão abertas as inscrições para o programa Qualificar ES. São 24 mil vagas em cursos online. As inscrições são de 4 de outubro a 16 de outubro. Acesse qualificar.es.gov.br. Vem aí, Inova ES Tech Gamer, Feira de Inovação de Tecnologia Games, nos dias 19, 20 e 21 de outubro no Parque da Cidade, Valparaíso, Serra, Espírito Santo. Informe Insight. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidades de negócio dentro do terceiro setor. Você, pela sua experiência, você vê esse empreendedorismo social, como é que você vê isso na sociedade? Eu gostaria de dizer que isso é tecnologia, é inovação, no sentido de que o terceiro setor também faz inovação social. Exemplo, o professor Nelson, nós na Fundais temos um fundo de investimento comunitário capixaba. Um dos projetos, vou citar dois, um dos projetos colocados chama-se Negócio Delas. Um grupo de mulheres, estimulados pelo Instituto João 23 e a ACACE, as mães que estão lá com os filhos em tratamento, resolveram montar um negócio. E o Sebrae foi lá dar treinamento nesse sentido. Então, elas hoje são empreendedoras. Vou te dizer um outro exemplo, não de empreendedorismo, mas do gancho para empreender. Um outro projeto que foi selecionado por esse fundo, o FIC, foi chamado Segunda Chance. Mulheres apenadas estavam saindo ou já egressas do sistema penitenciário e querem uma segunda chance. Como é que chega a essas mulheres a segunda chance? Por um curso de salão de beleza, um curso de confeccionar alegorias, curso de costura, né? E muitos outros que a gente pode imaginar. Então, veja só, quanto é importante o empreendedorismo no sentido de sociotransformação de alguém que cumpriu a sua pena com a sociedade e agora quer a sua segunda chance. Que legal, muito... eu acho que é isso, Robson, que a gente precisa... Eu estou impactado aqui, né? Porque isso realmente traz esperança, traz oportunidade, traz perspectiva de vida e, como você falou, não é só filantropia. Não tem problema nenhum, ok. Mas é uma questão de transformação. Transformação. Como é que as empresas hoje, o setor privado, elas podem estar inseridas nisso, não no sentido só de doação, mas também se envolver nisso? A gente chama algumas empresas muito mais próximas de nossas entidades para que sejam mantenedoras da Fundais, porque a Fundais vive de quê? A Fundais vive das anuidades das entidades, mas as entidades não têm, por si, a capacidade de custear tudo que a Fundais precisa realizar. Então, a gente chama algumas empresas que se tornam mantenedoras. Exemplo, o Grupo Águia Branca é um grupo mantenedor
da Fundais. Exemplo, né? O Sicob, né? Também nesse sentido. Então, a chamada da empresa, ela ganha com essa parceria no terceiro setor, porque a sua marca empresarial estará associada a uma causa que a sociedade valoriza, né? Hoje a gente sabe que algumas empresas estão perdendo clientes porque deixaram de cuidar do seu empregado, está com trabalho infantil, né? Ou não tem o cuidado com o meio ambiente. Então, estar associado a causas socioambientais é retorno para as empresas. Muito bom, muito bom. É negócio. Sim, exatamente. É negócio. É negócio. Nós trouxemos aqui uma pessoa especializada em ESG. Ele estava falando exatamente isso. E pessoa física, ela tem algum incentivo? Se eu não me engano, é alguma coisa de imposto de renda. Explica um pouquinho melhor para a gente. A pessoa física e também as empresas, ao declararem imposto de renda, existem algumas leis chamadas leis de incentivo fiscal, em que aquele tributo, o imposto de renda precisamente, que vai para a União tem a possibilidade de renunciar uma parte disso e que nós, cidadãos contribuintes do imposto de renda, possam dizer, olha, eu gostaria que parte do meu imposto de renda ficasse aqui no município de Vila Velha. Então, na declaração do imposto de renda, parte do seu imposto de renda devido, que é aquele número que a gente chega lá no finalzinho, antes de saber quanto que vai doer mais um pouco, ou quanto que eu vou ter de restituição, naquele momento, você já conhece o seu imposto devido, você pode deduzir até 6%, em algumas circunstâncias até 8% daquilo, e destinar para projetos que estejam acontecendo no município. E aí os municípios, por sua vez, precisam organizar seus conselhos da criança e do adolescente, conselho do idoso, etc. e tal, para poder fazer a boa gestão desses recursos. Se eu quiser fazer isso chama-se doação? Eu prefiro chamar de destinação, porque o dinheiro já não é mais meu. Exatamente. Enquanto contribuinte, o dinheiro já é do Estado. Sim. É do Estado, não. É para o Estado fazer o que tem que ser feito. Destinação. Eu escolho o quê? Eu escolho a entidade. O que eu escolho na hora? Eu escolho um projeto. O que me tem de opção? Pois você entende assim? Para a gente desvendar isso. Muito legal você colocar isso, que essa semana o Congresso Nacional deliberou para o caso da infância e adolescência que o destinador também pode influenciar em qual projeto lhe é mais de interesse. Exemplo melhor é com as empresas que querem desenvolver o seu entorno. Então a empresa destina parte desse imposto de renda da empresa, né? Destina no sentido de que aqueles projetos fiquem ali no seu município, no seu entorno. Então, isso é no ato da declaração ou ao longo do ano, né? Então, é perfeitamente... não é doação, porque é ajudar o Estado a colocar o dinheiro naquilo que a gente vê e ajudar o Estado a fazer a melhor destinação, portanto, desses recursos. Então, não é doação. Eu chamo de destinação, porque doação é aquilo que está no meu bolso, né? Essa doação voluntária. O Fundo de Investimento Comunitário, que eu já citei algumas vezes, o FIC, ele é formado de recursos independentes dessas leis de incentivo fiscal. Então, pode ser o FIA, pode ser o Fundo do Idoso, pode ser para esporte, né? Aí a gestão é da União, o Fundo do Idoso é gestão do Estado, a Fundo da Infância e Adolescência é gestão do município, Arte e Cultura é gestão da União. Então, projetos de cultura são submetidos a uma aprovação do Conselho de Cultura, ou do Conselho da Criança e Adolescente, o que seja, e ele, então, está ali no município, ou no Estado, ou na União, como um pacote de possibilidades de ser destinado recursos para eles, né? E assim vai acontecendo. Sobre destinação, pela porcentagem que se arrecada hoje na destinação, poderia ser aumentado muito mais, né? Imagina. Professor. E por que não é aumentado muito mais? Professor, o último levantamento que a gente fez, há um potencial aqui no Espírito Santo tão somente de destinações
do nível de precisamente 154,2 milhões de reais que poderia ser destinado. Passaram aqui e poderiam ter ficado aqui. Não ficou porque ainda nós não temos a destinação do imposto de renda tão bem disseminada. Não chegou a ser 2% desses 154 milhões. O que falta? Falta os contadores nos ajudarem, né? Nós comunicarmos isso. Gente, está na hora do imposto de renda, o dinheiro já não é mais seu. Ajuda o Estado a destinar onde é que estão esses melhores projetos. Então, é duro eu ter que te informar essa constatação que nos entristece. 154 milhões poderiam ter ficado em projetos sociais, ambientais. Falta uma campanha, Robson. Falta... O que falta? Por exemplo, assim, porque eu fico imaginando, assim, o que falta? Eu estou vendo a pessoa lá e não chega a informação até ela não sabe. Eu acho que falta a gente comunicar melhor, não tem dúvida. E como é que seria essa comunicação? Olha, porque, por exemplo, vocês têm uma rede social, que eu vi lá, tá legal, mas assim, não tem seguidores, sei lá, alguma coisa. O que falta, assim? A gente já fez campanhas, tem um vídeo que está lá no nosso site, que já circulou na Rede Gazeta, por uma ação muito legal da parte deles, a gente sugeriu esse vídeo. Há que conversar mais. Eu gostaria de que, quando acontecesse o tempo do imposto de renda, que os radiocomunicadores trouxessem, não apenas para tirar as dúvidas sobre eu posso declarar meu carro, eu posso descontar a despesa. Não, também os radiocomunicadores falarem, olha, você sabia que parte desse seu recurso, do seu imposto de renda, pode ficar aqui no Estado beneficiando projetos? Eu não vejo isso, eu não ouço isso. Sim. Então, Vasco Coutinho pode puxar essa fila com a gente. Isso aí, eu acho que não vão aí, e eu tô aqui, minhas cabeças que tá fervilhando. E como uma instituição do Vasco Coutinho aqui pode ajudar nisso, Robson? Olha, nos ajude a ser esse agente de transformação aí, pelo menos um pouco. Eu diria que ajude a gente te ajudar, né? Eu acho que é isso que tem que estar entre nós. Aqui forma radiocomunicadores, aqui forma gente que está já distribuído nas comunidades. Então, eu acho que a gente pode trazer especialistas que a gente convive conosco, né? No sentido de orientar melhor isso, comunicar. Nós temos campanhas, nós temos cartilhas, nós temos uma relação muito boa com o Conselho Regional de Contabilidade. Trazemos gente da contabilidade aqui também. Essa destinação, só uma dúvida que ficou aqui, essa destinação serve tanto para pessoa jurídica como física? Ambas. Que é 6% também, não? Na pessoa jurídica, tem algumas possibilidades de ser até um pouco mais por conta do planejamento tributário de cada uma da empresa, que é a sua particularidade. Mas, enfim, qualquer empresa, pessoa, cidadão corporativo, sem dúvida. Nós precisamos trazer esse tema cada vez mais para aumentar essa arrecadação. Entendi. Eu vi que vocês vão ter um evento dia 17/10, não é isso? Isso. Agora, 17 de outubro, a 8h30, né? Isso. A Rede Pocante, que é uma parceira da Fundais, ela é executora e propositora deste café, né? Em que não aconteceu uma vez, acontece algumas vezes, no sentido de ajudar na melhor capacitação dos profissionais das entidades do terceiro setor. E no caso deste próximo dia 17 de outubro, acontece na FUCAP, e um dia poderá ser aqui, por que não? Por favor. Né? E Por lá favor. vamos discutir os objetivos de sustentabilidade, os ODS, associados às ações de Vocês têm essa reunião, um encontro uma vez por mês? Como é que é isso? Ele não está com a regularidade ainda, mas pretende ser regular, né? Mas ainda não.
mas ele já é o 5º ou 6º, se não me engano, encontro de já entidades. Nos colocamos à disposição, viu? Dia 17 de outubro, 8h30 da manhã. Chama Café Projetos de Terceiro Setor, Isso. Avenida Fernando Ferrari, 1358, na sala do Hub Connection. Isso. Não é isso? Isso, lá na FUCAP. Isso. Redes sociais da Fundais, só botar lá fundais.es no Instagram. Isso. E o site fundais.org.br. Exatamente, professor. Tá lá, a gente procura colocar sempre coisas novas, estimuladoras, para que as pessoas possam se orientar e nos ajudar lá. Uma coisa eu tenho certeza que depois tinha muito mais coisa para a gente desenvolver aqui. Que não vai ser a última, nem a primeira, nem a última que a gente vai estar nos encontrando. Com certeza a gente vai estar se encontrando, porque a gente precisa se envolver mais nisso. Que bom. E o Vasco Coutinho, nós temos tudo para desenvolver e isso ajudar você. Mesmo que seja pouco, mas é um pouco que a gente vai produzir. Eu quero dizer que vocês vão ajudar muito e eu espero que nessa via de duas mãos, a gente vem aqui, professor, com também a missão de ser uma certa extensão universitária, que é o mais comum dizer, mas uma extensão de formação técnica. A gente, ao estar aqui, eu tenho certeza que os seus alunos vão se beneficiar disso e alguns de seus alunos podem até se interessar depois. Exatamente. Então, eu agradeço muito o Vasco Coutinho, porque nos ajuda a cumprir uma outra parte da nossa missão, que é ser um campus de oportunidades para a formação de novos profissionais. Isso também o terceiro setor. Que bom. E aí que a gente quer. Robson, muito obrigado e se sinta em casa daqui para frente. Obrigado. Muito obrigado, professor. Prazer estar aqui. Esse foi mais um Podcast Inside, Negócios e Oportunidades. Esse podcast foi produzido pelos alunos do CET Vasco Coutinho, na direção do professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos: Ana Couto, Ciana Fernandes, Gabriel Spala, Gabriela Leitão, George Alexandre, Jorge Souza, Caio França, Marielle Costa, Michael C. Hernandes, PH Sarmento, Rômulo Marvila, Sabrina Repolês, Tainá Pelissari, Valdevir Júnior.